Olá, sejam bem-vindas à oficina de produção de bolsas de crochê chique. Eu sou Priscila Monteiro, especialista na produção de bolsas de crochê. Essa oficina está sendo realizada através de um projeto de lei de incentivo Paulo Gustavo. E nessa aula eu vou te ensinar o passo a passo para você sair dessa oficina com a sua primeira peça pronta para venda. Que será esse modelo aqui, o nosso modelo Anne. Agulha e linha na mão e vamos para a parte prática. Para esse modelo, nosso modelo Anne, a gente vai precisar de pelo menos 500 gramas de fio de malha, tá? Esse aqui que eu utilizei foi o fio da Multibags, ele tem 3 centímetros de espessura, 1 metro de corrente, tá? 3 mosquetão, 2 meias argolas e um fecho de sua preferência. Pode ser esse, pode ser outro da sua preferência. Então todo o material vai estar especificado aqui abaixo da aula e esse é o material que a gente vai precisar para confeccionar o nosso modelo. Então vamos lá. Para esse modelo eu vou usar a agulha 7, tá? Para todos os modelos em fio de malha eu uso a agulha 7, mas lembrando, se você tiver o ponto muito apertado, você vai trabalhar com uma agulha 8, 9. Se você tiver um ponto muito folgado, você vai trabalhar com a 7 ali, que vai te ajudar bastante com a sua tensão de ponto. Então vamos lá, ó. Lembra-se que se seu fio, por mais que ele venha enroladinho assim, você vai esticar todo o comprimento dele enquanto você for fazendo os seus pontos. Então eu vou esticar uma quantidade aqui, ó, desenrolar uma quantidade e vou esticar, ó, esticar assim, tá? Para ele ficar mais boleadinho, ó, diferente do esticado para o que não está esticado. Tá vendo? Isso faz total diferença no acabamento da sua estrutura e dos seus pontos. Então, depois que eu estiquei uma quantidade boa, tá? Eu vou iniciar aqui o meu trabalho. Lembrando que por todo o comprimento do fio você vai esticar, tá? Desenrolou um pouquinho ali, estica. Então, eu venho aqui e faço o meu nó. Vou fazer uma alcinha aqui, vou introduzir esses meus 2 dedos, girar e pego o fio para fazer o nozinho. Ficou o nó, ele ficou muito grande, você pode puxar um lado das perninhas aqui que ele vai regular, ó. Puxou, ficou um tamanho considerado para introduzir a agulha. Você vem aqui e vai fazer 19 correntes. Então, o que são as correntes? Vou pegar o fio aqui, ó, introduzir por cima da agulha e puxar para dentro da alcinha que estava na agulha. Aqui eu fiz uma corrente. Coloco o fio por cima da agulha, puxo para dentro da alcinha que estava na agulha, segunda corrente. Fio por cima da agulha, puxo para dentro da alcinha que estava na agulha, fiz a nossa terceira corrente. Então, eu não vou contar com o meu nozinho de início, eu vou contar a partir do segundo que eu for fazer aqui, considerando as correntes, tá? Então, vai vir aqui, ó, 1, 2, 3. Então, eu vou fazer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Então, fiz 19 correntes com a que está na agulha. Então, aqui tá uma estrutura de correntes, ó, essas daqui são as correntes. E se você quiser fazer a bolsa um pouco mais larga, você pode aumentar a quantidade de correntes. Faz lá 20, 25, depende aí do tamanho que você queira fazer, tá? Esse tamanho aqui serão 19 correntes. Então, eu vou vir aqui, ó, pular a nossa primeira correntinha, tá? Lembra que tem uma alcinha na agulha, que é uma corrente, vou aqui, pulo essa, dou início nessa daqui. Vou introduzir bem no meio da corrente, ó. Pegando somente um lado dela, puxo o fio e esse fio que eu puxei, eu vou puxar para dentro desse que está aqui na agulha, tá? Vou fazer o ponto baixíssimo, então toda essa estrutura vai ser trabalhada no ponto baixíssimo. Vem aqui na próxima corrente, ó, introduzo bem no meio da corrente, na alcinha de cima, pegando apenas uma alça, puxei o fio e esse fio para dentro desse que está na agulha. Tá? Próxima correntinha, introduzo, puxo o fio e esse fio para dentro desse que está na agulha. Próxima correntinha, puxo o fio e o fio para dentro do que está na agulha. Assim eu vou construindo nossos pontos baixíssimos. E eu vou fazer esse processo até chegar aqui no final. Lembrando que é só introduzir a agulha no meio da corrente, tá? Ó, introduzi aqui. Puxei o fio e o fio para dentro do que estava na agulha, tá? Próxima correntinha, ó. Cada alcinha dessa aqui você vai introduzir a agulha e puxar o fio
para poder fazer o ponto baixíssimo. Então, aqui eu tô dando continuidade, cada corrente dessa, um ponto baixíssimo. Lembra de sempre esticar o seu fio quando você desenrolar ali do rolo, tá? E aqui a gente vai dando continuidade. Tô quase chegando aqui no final. Olha como tá ficando a estrutura. Venho aqui e faço meu penúltimo ponto e aqui, ó, no nosso nozinho, a gente também vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Venho aqui, ó, introduzo nele e faço um ponto baixíssimo. Fiz o último ponto baixíssimo, subo uma corrente, ó, coloquei o fio por cima da agulha e puxei pra dentro da alcinha que estava na agulha. Isso aqui é subir uma corrente. Vou virar o trabalho aqui, parte de trás, ó. Parte de trás é diferente da parte da frente. Virei pra parte de trás. Vou pular a primeira corrente, vou dar início a partir da segunda, tá? Então, toda vez que você finalizar a carreira, subiu a correntinha, virou o trabalho, para você dar continuidade, você vai sempre pular essa correntinha aqui e dar início a partir da segunda. Essa aqui do mesmo jeito, ó. Você vai pegar por trás, mas você vai pegar apenas na alcinha dela, ó, tá? Aqui, ó. Apenas nessa alcinha que vai aparecendo aqui em cima. Na alcinha do ponto que vai aparecendo na parte de cima. E vai fazer o mesmo processo, lembrando que eu já pulei aqui a corrente e dou início a partir da segunda. Introduzo, puxo o fio e o fio para dentro do que estava na agulha fazendo ponto baixíssimo. Venho na alcinha de cima, puxo, faço ponto baixíssimo. Próximo, alcinha de cima, puxo, faço ponto baixíssimo. Então não tem como se confundir, ó. Vocês não vão confundir com essa alcinha que passa aqui no meio, é essa daqui, ó, a de cima, tá? É só vocês ajeitarem aí a estrutura que vocês vão conseguir identificar, ó. A de cima que a gente vai pegar para poder fazer o ponto baixíssimo, não é essa aqui de dentro, não. Então, vamos lá, ó. Próximo, puxo, ponto baixíssimo, introduzo, puxo, ponto baixíssimo. Tá vendo onde que eu tô pegando aqui, ó? Então, toda a estrutura a gente vai trabalhar dessa forma até chegar ao tamanho que a gente quer. Aí aqui eu vou construindo por todas essas alcinhas um ponto baixíssimo para cada alcinha dessa daqui da corrente, tá? Aí, para você não conseguiu pegar, que é iniciante, volta a aula e faz desde o começo de novo para você conseguir pegar, porque esse ponto aqui é um dos pontos mais simples do crochê, mas a gente consegue construir peças maravilhosas com ele. Então, vem aqui, dou continuidade. Sempre na alcinha de cima, ó. E quando chegar no final da carreira, tô aqui quase no final, ó, falta fazer mais 2 pontos aqui, ó, um aqui, um aqui. Esse que passa aqui do lado, vocês não vão introduzir agulha nele em momento nenhum, tá? Então, vem aqui, ó, faço o penúltimo e o último. Fiz o último, subo uma corrente, introduzo o fio por cima da agulha, puxo para dentro da alcinha, subi uma corrente, virei o trabalho. Aqui da mesma forma, vocês vão conseguir sempre identificando aqui as alcinhas da parte de cima da estrutura. Lembra de sempre pular uma correntinha para dar início a partir da segunda. Então, venho aqui, pulo essa, inicio nessa. Alcinha de cima, sempre só em um lado da alcinha. Puxo o fio e o fio para dentro do que estava na agulha. E assim eu vou trabalhando toda essa estrutura no ponto baixíssimo. Eu vou pegando aqui cada alcinha da corrente da parte de cima e fazendo o ponto baixíssimo.
E não esqueçam de estar sempre esticando o fio de vocês quando forem confeccionar todo o comprimento desse fio, tá? Tô chegando aqui no final da carreira, ó. Falta mais 2, lembrando que esse que passa aqui a gente não trabalha, tá? Que é o que passa bem na lateral mesmo. Penúltimo. E o último. Fiz o último da carreira, subo uma corrente, ó. Faço uma correntinha, viro o trabalho e vou dar continuidade. Sempre pulando a primeira corrente, dando início à segunda. Então, finalizou a carreira, subiu uma corrente, virou o trabalho, pula a primeira, inicia a segunda. Chegou aqui no final, sobe uma corrente, virou o trabalho, pula a primeira, inicia da segunda. Sempre nos finais da carreira você vai fazer esse processo, tá? Então, o processo todo da estrutura vai ser esse. Então, vou pular aqui a primeira, vou dar início à segunda. E assim eu vou construindo toda a estrutura. Alcinha sempre pegando a alcinha de cima, tá? Aí, tô chegando aqui no final, lembrando que a alcinha que passa aqui na lateral não é o ponto, tá? Vocês precisam ver somente a que passa aqui em cima, a da lateral não. Então, eu faço aqui o penúltimo e o último. Fiz o último, subo uma corrente, viro o trabalho, pulo a primeira correntinha e inicio a partir da segunda, nosso ponto baixíssimo, tá? E assim eu dou continuidade até a gente construir o tamanho da estrutura que a gente deseja, ok? Então toda a nossa estrutura, ela vai ser com esse ponto baixíssimo e essa lógica com relação aos pontos, tá? Então vocês construam onde vocês não entendeu, volta todo o processo aqui, porque daqui pra frente é a mesma coisa, tá? Então eu vou construir aqui a minha, vocês constroem a de vocês, que eu já venho aqui com o tamanho da estrutura que a gente precisa deixar. Então, tô chegando aqui no final da minha estrutura, pra gente poder finalizar essa parte, ó. Finalizei o último ponto, subo uma corrente, tá? Então, a estrutura, ela vai ficar assim, ó. Bem bonitas, com os pontos bem uniformes. E eu vou medir aqui pra vocês verem quanto que deu essa primeira parte. Ó, de comprimento, ficou 35 centímetros, tá? E de largura, 16 centímetros, tá bom? Se não deu exatamente do tamanho, passou 1 centímetro ali, não tem problema, tá? Porque cada uma de nós tem uma tensão de ponto diferente. Outra coisa, quando vocês começarem a construir toda a estrutura e vocês verem que ficou afunilando, pode ser que aqui na parte de cima vocês apertaram mais os pontos do que na parte de baixo, ou vocês pularam alguns pontos aqui e deixaram de fazer, tá? Então todos precisam ser preenchidos certinho para que fique uma estrutura bem retinha. Então se você pulou ou foi afunilando, volta ali, desmancha até onde está afunilando e repete toda a estrutura de novo, tá? Para que você faça certo até o final. Então vamos lá, agora essa parte aqui a gente vai fazer a parte da tampa, que é aquele bico da nossa tampa, tá? Lembra que eu já subi aqui uma correntinha, vou virar o trabalho aqui e a partir dessa... E agora a gente vai pular 2 correntes e vai iniciar na terceira. Então a gente pulava essa para iniciar na segunda, pois agora a gente vai pular 1, 2 e iniciar na terceira. Então vem aqui na terceira, faço ponto baixíssimo normal e vou até chegando quase lá no final. Lá no final eu explico para vocês novamente como que vai ser o processo. Ponto baixíssimo normal, tá?
Chegando aqui no final, ó, da carreira, eu não vou fazer até lá no final. Tá vendo que ainda tem duas? Vou fazer até a segunda e vou deixar a última sem fazer. Então, vem aqui e faço a penúltima. Fiz a penúltima, não vou fazer a última porque a gente está trabalhando agora diminuindo. Fiz a penúltima aqui, vou subir a corrente, vou virar o trabalho, vou pular duas correntinhas e iniciar a parte da terceira. Então, venho aqui, pulo uma, duas, na terceira, introduzo a agulha, faço ponto baixíssimo. Até lá na penúltima corrente também, da alcinha. Então, a gente vai trabalhar diminuindo agora. Então, toda vez aqui, quando vocês forem finalizar a carreira, nessa parte, vocês vão deixar a última sem fazer, ó. Aqui ainda tem duas, vou fazer a penúltima. Fiz a penúltima, subo uma corrente, não vou fazer a última, tá? Então, quando finalizar nessa parte, a última vocês não vão fazer. Subi a corrente aqui na penúltima, vou virar o trabalho. E quando vocês forem iniciar, vocês vão iniciar pulando duas correntes. Tá? Então, vem aqui, pulo uma, duas e na terceira eu inicio. Então, a lógica fica mais ou menos essa. Finalizou, deixa uma sem fazer, iniciou, pula duas e inicia da terceira, tá? Até a gente finalizar essa pontinha da estrutura. Tô chegando aqui quase no final, falta a penúltima aqui pra me fazer, lembrando que a última eu não faço. Fiz a penúltima, subo a corrente, viro o trabalho, pulo duas e inicio na terceira, aqui ó, uma, duas, três, e dou continuidade. Sempre esticando o fio de vocês, tá? Não esqueçam disso, ó. Tô chegando aqui quase no final. Falta fazer aqui, ó. Tem duas, vou fazer a penúltima e a última eu não faço. Tá? Fiz a penúltima, subo uma corrente, viro o trabalho. Aqui eu pulo duas para iniciar na terceira. Uma, duas, três aqui. Dou continuidade. Tô chegando aqui no final, lembrando que o último ponto a gente não faz. Subo uma corrente, viro o trabalho, pulo as duas correntinhas e inicio na terceira. Chegando aqui no final, não faço o último ponto, subo uma corrente, viro o trabalho. Pulo duas correntes, inicio na terceira e assim eu vou dando continuidade até a gente finalizar essa ponta. Vem aqui no penúltimo ponto, não faço o último, tá? Subo uma corrente, viro e dou continuidade e pulo as duas primeiras e inicio na terceira. E faço mais um e dois pontos baixíssimos pra gente finalizar, tá? Então, essa parte aqui, ó, da ponta a gente finalizou, tá? Vai ficar meio que com uma escadinha aqui pra gente poder terminar. Então, fiz aqui os dois últimos pontos baixíssimos, vou subir a corrente, tá? E agora a gente vai fazer toda essa lateral aqui pra gente poder finalizar essa estrutura. Então, depois que eu subir a corrente, eu vou trabalhar aqui, ó.
essa alcinha que passa aqui na parte de baixo, essa alcinha que passa na lateral, essa alcinha que passa aqui na parte de baixo, essa da lateral. Então, vou ser parte de baixo, lateral, parte de baixo, lateral, parte de baixo, lateral, até a gente chegar aqui. Então, vamos lá. Já subi aqui uma corrente, vou introduzir aqui na primeira alcinha, puxo, faço um ponto baixíssimo. Agora, nessa aqui do lado, ó, não é nessa aqui que eu introduzo, tá? É nessa aqui do lado. Puxo, faço um ponto baixíssimo. Agora, nessa aqui, introduzo, ponto baixíssimo. Nessa do lado aqui, ponto baixíssimo. E assim eu vou seguir, ó. Venho aqui e faço meu último ponto baixíssimo aqui. Coloquei esse acabamento. Agora, aqui a gente vai trabalhar ponto baixo, só que eu vou trabalhar aqui nessas divisórias, ó. Tá vendo essas divisórias aqui? De cada, vamos dizer assim que é de cada carreira, mas aqui entre essas duas deve ter 2 carreiras. Então, vem aqui, ó, na divisória principal, onde a gente consegue visualizar melhor, tá? Então, venho na primeira aqui, ó, introduzo a agulha, mais abaixo um pouquinho, ó, tá? Então, praticamente tem um pontinho aqui, no segundo ponto abaixo dele. Introduzo a agulha, puxo e faço um ponto baixo, tá? Próxima divisória aqui, ó. Cuidado para vocês não introduzirem nesse primeiro buraquinho que tá aparecendo aqui, tá? É no segundo buraquinho do ponto, ó. Então, não é aqui, ó. Introduzo minha agulha um pouco mais abaixo, tá? Ponto baixo. Novamente aqui, ó. Ponto baixo. Lembra de colocar sempre na mesma direção. Agulha, ponto baixo. E assim eu vou fazendo os pontos baixos, tá vendo? Todos estão na mesma direção e na divisória praticamente das carreiras, tá? Na divisória principal que a gente consegue visualizar. Outra coisa, quando vocês forem fazer, cuidado para não deixar muito apertado esse ponto de cima aqui, tá? Então, vocês dão uma alongada nele, porque caso vocês deixarem muito apertado, a bolsa pode ficar emborcando depois, tá? Faça um ponto, ó. Fiz meu ponto, aqui ficou apertadinho, dou só uma esticadinha e venho pro próximo. Faço o ponto, dou só uma esticadinha e venho pro próximo, tá? Cuidado também para não deixar tão folgado, ok? Aqui, ó. Tá vendo certinho, né? Onde tá ficando as divisórias e eles na mesma direção. Não vão esquecer de fazer um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo. Aí eu vou seguir o meu aqui, tá? Pra vocês fazerem também o de vocês, até chegar aqui no cantinho. Tô chegando aqui no final desse canto.
Ó, falta fazer mais um aqui. Introduzo a agulha. Introduzo a agulha e faço meu último ponto da lateral. Venho aqui, subo uma corrente. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Praticamente as divisórias aqui dos pontos, eu vou introduzir a agulha em cima dele, ó. Bem aqui, ó. Nos primeiros buraquinhos que estão aparecendo aqui em cima. Então, depois que eu subir uma corrente, eu venho aqui no nosso primeiro buraquinho, ó. Onde eu tô introduzindo minha unha, a gente vai trabalhar nesses buraquinhos aqui de cima da corrente, tá? Então, subi a corrente, venho aqui no primeiro buraco, faço um ponto baixíssimo. Segundo buraco, ponto baixíssimo. Terceiro buraco, ponto baixíssimo. Aí, eu vou pular um buraquinho desse, vou no próximo, fazendo 3 pontos baixíssimos, pulo 1, faço 3, pulo 1, faço 3, até chegar lá no final, tá? Então, venho aqui, pulo 1, faço 1, 2, 3, pulo 1, faço 1, 2, 3, pulo 1, faço 1, 2, 3, pulo 1 e vou fazendo os dois últimos aqui, ó. Tá vendo? Sobrou 3 últimos, vou pular esse e vou fazendo os dois últimos. Então, 1, 2 e vou subir uma corrente, tá? Agora, vou aqui para essa lateral. Do mesmo jeito que eu fiz essa, lembrando, na mesma direção que eu fiz o ponto baixo aqui, o outro ponto tem que ficar aqui, tá? Então, para cada ponto que tem desse lado, vai ter seu par desse outro lado na mesma direção e no mesmo local onde a gente vai introduzir a agulha. Esse fio aqui a gente já vai escondendo ele, lembrando que aqui no final que eu terminei essa parte de cima, eu já subi uma corrente. Então, depois de subir a corrente, eu vou trabalhar essa parte aqui igualmente como eu fiz esse outro aqui, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui no nosso primeiro intervalo, onde a gente já fez um ponto. Aqui, como eu já tenho um espaço maior entre um ponto aqui, eu não vou pegar no segundo buraco aqui embaixo, porque senão vai ficar um ponto muito comprido. Vou pegar nesse primeiro mesmo aqui, porque aqui já tem uma estrutura um pouco mais grossinha. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui nesse buraco, tá? Porque a gente já tem uma estrutura mais grossinha aqui. Então, aqui, lembrando que eu já subi a corrente, introduzo minha agulha, vou escondendo já esse fio aqui, ó, deixando ele aqui, e venho e faço ponto baixo, tá? Próximo intervalo aqui, ó, do buraco. Venho, faço ponto baixo, já escondendo aqui o nosso fio, tá? Próximo buraco, para vocês identificarem certinho, ó, só vir na mesma direção, tem o outro ponto baixo aqui, tá? Na mesma direção. Então, vamos lá. Próximo ponto baixo. E assim eu vou seguir até chegar aqui em cima, tá? Da mesma forma que eu ensinei para vocês desse lado, esse vai ser o mesmo jeito, só que pegando um pouquinho no buraquinho mais de cima. Então, vamos lá. Vou dar continuidade aqui no meu e vocês continuam aí. Tô chegando aqui no final. Pra eu saber aqui aonde que eu finalizo o meu ponto baixo, ó. Que tá na mesma direção, o penúltimo. E o nosso último aqui, antes de fazer o nosso ponto baixíssimo aqui da lateralzinha, da ponta. Nessa direção, tá? Vem aqui. Esse último ponto baixo. Aí agora aqui, lembrando que a gente trabalha essas alcinhas aqui, ó. Cima, do lado, cima, do lado, cima, até chegar aqui no final, tá? Então, o meu primeiro ponto baixo vai ser aqui, ó, baixíssimo, na verdade, tá? Ponto baixíssimo,
aqui pegando na lateral, ponto baixíssimo, parte de cima, ponto baixíssimo, na lateral, não é nessa alcinha que passa aqui, tá? Ponto baixíssimo e assim eu vou seguir, ó. Cheguei aqui, vou subir uma corrente e vou fazer 2 pontos baixíssimos aqui até a gente finalizar aqui, tá? Então, venho aqui no primeiro, ponto baixíssimo, vou esticar meu fio aqui. No segundo, ponto baixíssimo e aqui eu vou finalizar, tá? Vou cortar aqui o excesso do fio. Fiz 2 pontos baixíssimos aqui, vou puxar o fio todo pra fora. Vou pular essa primeira correntinha aqui, ó, vou nessa segunda, introduzo a agulha bem no meio dela, ó. Puxo o fio aqui pra frente. E depois eu volto aqui no nosso último ponto baixíssimo que a gente fez. Introduzo a agulha aqui, ó, nessas 2 alcinhas de trás dela aqui, ó. E puxo o fio aqui pra trás. Tá? Vem aqui ajeitando pra fazer a ponta. Ok? E aqui a gente vai arrematar esse fio. Vou pegar a agulha de número mais fina pra gente poder fazer isso, mas se vocês não tiverem agulha de número mais fino, pode ser com a agulha número 7 mesmo, tá? Como eu tenho a agulha aqui, eu vou fazer com ela. Então, venho aqui introduzindo aqui a agulha por dentro dos pontos. Vou puxar esse fio. Vou pegar uma alcinha aqui de dentro, ó. Essa daqui, vou fazer o nó bem aqui nela. Apertar esse nó. E vou puxar aqui por dentro da estrutura novamente esse restante de fio, pra gente esconder. Aqui você pode fazer, cortar o excesso, vir com a agulha e a linha, dar 2 pontinhos só para segurar na estrutura e esse fiozinho que sobrou, ou então vir com a cola, tá? Como eu tenho a cola aqui, eu vou dar um pininho de cola aqui para facilitar esse acabamento, tá? Mas se não tiver cola, pode ser com a agulha e a linha da mesma cor, com fio invisível, com a linha invisível. Ó, a cola que eu tô usando é a E6000, tá? Vou pegar só um pinguinho mesmo. Vou abrir aqui a estrutura, que é pra ela ficar bem escondida aqui dentro. Vou apertar. Vou finalizar essa outra aqui também, ó. Tá? Do fiozinho que sobrou. Do mesmo jeito, como ela já tá escondida aqui, eu vou só fazer um pinguinho de cola aqui. Lembrando que pode ser com agulha e a linha, 2 pontinhos já é o suficiente. E vou cortar o excesso. Pinguinho de cola, abro aqui a estrutura, passo e aperto, tá? Deixa secar ali por mais ou menos 24 horas para você vir cortando o excesso que ficou, tá bom? Então aqui, ó, nossa estrutura final. Vou medir aqui para vocês. Vou dar uma esticadinha. Eu sempre gosto de moldar dessa forma aqui a estrutura depois que eu finalizo. E também depois de toda a montagem da bolsa. Então, estico, aperto para deixar a estrutura bem uniforme. Então, de comprimento ela ficou 41 centímetros, tá? E de largura,
19 centímetros, 18,5 a 19 centímetros, tá bom? Depois de finalizado, agora a gente vai fazer a nossa lateral, tassel e finalizar a alça, tá? Para depois a gente montar. Então, vamos lá fazer a nossa lateral. Peguei meu fio, ó, introduzi meus 2 dedos, pegar o fiozinho para poder fazer o nó, tá? Lembrando que um lado das perninhas dá para você regular e deixar ele no tamanho que você quer. Vou fazer aqui 3 correntes, fora essa que está na agulha, tá? Então, venho aqui e faço 1, 2, 3. Fiz 3, vou pular a primeira correntinha, vou na segunda fazendo o nosso ponto baixo. Ó. Introduzi, puxei, faço ponto baixo. E no nosso nozinho de início também vou fazer um ponto baixo. Fiz 2 pontos baixos. Finalizei os 2, vou subir uma corrente, virar o trabalho e vou trabalhar nos intervalos dos pontos, ó. Aqui abaixo da corrente, ó. Um ponto baixo. E na nossa última correntinha aqui, o segundo ponto baixo. Então, eu fiz 2 carreiras. Finalizei a segunda carreira, subo uma corrente, viro o trabalho e dou continuidade. Introduzo aqui abaixo da correntinha, faço o primeiro ponto baixo, próximo, abaixo da correntinha, segundo ponto baixo. Fiz a nossa terceira carreira. Subo uma corrente, toda finalização de carreira você sobe uma corrente, vira o trabalho, tá? Então, vou para a quarta carreira, ó. Introduzo a agulha, puxo o fio, faço ponto baixo. Novamente, ó, na correntinha, puxo o fio, faço ponto baixo. Finalizei a quarta, né? 1, 2, 3, 4, subi uma corrente, virei o trabalho e vou para a quinta carreira. Vou fazer 8 carreiras dessa forma, tá? Lembrando que todo final de carreira a gente sobe uma corrente para poder virar e dar continuidade à próxima carreira, tá? Subo uma corrente, viro o trabalho. Deixa eu ver quantas eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª carreira, subo a corrente e viro o trabalho. E na nossa 8ª carreira, quando a gente for fazer, coloca a nossa meia argola. A meia argola, vocês posicionam ela dessa forma aqui, ó. Introduz a agulha por dentro da meia argola e por dentro da nossa correntinha, que é no intervalo do ponto, ó. Como se fosse fazer o ponto baixo normal mesmo, tá? Puxei, fiz meu ponto baixo. Ok? A única diferença aqui é que você está introduzindo a agulha por dentro da meia argola. Introduzo no próximo ponto, puxei e faço o ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou subir a corrente e agora eu vou trabalhar essas laterais, tá? Então, eu subi uma corrente aqui, vou puxar a nossa meia argola aqui pra cima, vou trabalhar agora nos intervalos das carreiras, ó. Tá? Então, venho aqui no primeiro intervalo da carreira, ó. Introduzo a minha agulha, faço um ponto baixo. Próximo intervalo da carreira aqui, ó, onde aparece esse buraquinho, tá? Introduzo o segundo ponto baixo. No intervalo dos pontos da carreira, introduzo ponto baixo e assim eu vou fazendo, ó. Ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui até chegar no final, tá? Tô chegando aqui no final, ó, falta fazer o último aqui. Fiz o último, subo uma corrente. Agora eu vou trabalhar aqui embaixo 2 pontos baixíssimos. Vim aqui, esses 2 buraquinhos, vou tirar a agulha para mostrar para vocês. Ó, nesse e nesse, tá? Fazer pontos baixíssimos aqui embaixo. Então, eu já subi uma corrente aqui, venho no primeiro buraco, puxo, faço ponto baixíssimo. No segundo buraco, puxo, ponto baixíssimo. Finalizei essa parte,
vou subir uma corrente. Subi uma corrente, vem aqui agora segurando esse fiozinho que tá sobrando aí pra gente poder esconder ele. Lembrando que eu subi a corrente aqui já. Aí cada ponto baixo desse lado vai ter seu par desse outro lado na mesma direção, tá? Então, eu venho aqui, ó, na mesma direção, aqui no intervalo dos pontos, colocando o fio aqui, ó, pra gente poder já esconder ele, puxo e faço ponto baixo, tá? Intervalo dos pontos, olha onde eu tenho um ponto baixo aqui, vem aqui, introduzo a agulha bem aqui, ó, que aqui tem um buraquinho, faço o próximo ponto baixo, tá? E assim vocês vão seguindo, se baseando pelo ponto que vocês já fizeram do outro lado. Aqui tem um ponto, então aqui eu preciso fazer um ponto baixo. No mesmo intervalo que vocês fizeram do outro lado. E assim eu sigo, tá? Dou uma ajeitada e venho aqui dando continuidade. Ok? Esse fiozinho aqui, ó, que a gente foi escondendo, eu vou dar uma esticada nele aqui. Vou cortar o excesso. Também vocês podem estar fazendo como eu ensinei pra vocês na outra aula, colocando um pinguinho de cola aqui ou dando 2 pontinhos com a linha e a agulha. Venho aqui no último ponto, ó. Último ponto baixo, finalizei o último, subo uma corrente, puxo o fio todo pra fora, deixa aí mais ou menos 1,5 m, 2 metros de fio pra costura. Vou esticar esse meu fio aqui. Puxei todo pra fora, vem aqui. Na primeira correntinha que tá aparecendo aqui, introduzo a agulha, pego o fio de trás pra frente, puxo todo pra frente. E depois venho na outra correntinha aqui de trás, introduzo a agulha bem no meio dela, aqui ó, pegando essas duas alcinhas aqui, tá? Olha onde a minha agulha saiu. E puxo o fio aqui pra trás. Ok? Então, aqui já fiz um lado. O outro lado que vocês forem fazer vai ser o mesmo jeito, tá? O mesmo tamanho, mesma quantidade de correntes e carreiras. Meu outro lado já está pronto e a quantidade de fio também vocês deixam a mesma coisa, tá? Então, foram 8 carreiras, 3 pontos iniciais, 3 correntes iniciais, eu vou medir pra vocês. De comprimento, ficou 11 centímetros e de largura 6 centímetros, tá? E agora vamos fazer o nosso tassel. Então vamos lá, para o nosso tassel, lembrem-se de esticar bastante o fio, tá? Para que depois, com o tempo, esse tassel não venha abrindo nas pontinhas. Então é super importante esticar bem esse fio pro tassel. Vou fazer aqui 17 voltas, tá? Com esse fio mais ou menos de 40 centímetros. Ó, tipo, voltas eu digo que é um fio desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, já passou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer 17 dessa forma, tá? Até dar 17 tirinhas dessa daqui. Quanto mais tirinhas você fizer, mais gordinho ele vai ficar. Quanto menos, mais magrinho ele vai ficar. Então depende aí do gosto de vocês, tá? Vou fazer 17 no meu. Então tá aqui, 17 voltinhas. Vou cortar o outro fio mais ou menos do mesmo tamanho. Vou colocar o nosso mosquetão. Mosquetão aqui por baixo. Lembra que o comprimento aqui é 40 centímetros, tá? De cada fiozinho desse aí. Vou colocar bem no meio, vou amarrar, vou dar 2 nó.
Colocar o nó bem pra baixo, puxar aqui o mosquetão pra cima e o nó bem pra baixo, tá? O nozinho ficar aqui embaixo. Eu vou pegar outro pedaço de fio um pouquinho maior do que aquele que a gente vai fazer as voltinhas pra poder amarrar ali mais ou menos entre 80 e 90 centímetros de fio. Tá? Lembra de esticar bastante. Vou pegar aqui, ó, nosso tassel. Botar a pontinha do fio aqui pra cima, ó. Mais ou menos um comprimento que seja do restante das dobrinhas, ó. O fio aqui pra cima. Vou fazer uma alcinha aqui embaixo. Alcinha. E o outro pedaço aqui que eu tô segurando, eu vou fazer as voltinhas. Vou dar aqui 4 voltas, ó. Vou apertar. 2. Encaixando uma embaixo da outra. Dois. 3. E 4. Tá? Encaixando uma embaixo da outra para ficar bem bonita. Fiz as 4 voltinhas. Vou introduzir a ponta aqui nessa alcinha que ficou, ó, que a gente deixou. Introduzir aqui. Vou puxar esse outro aqui, ó, pra ele esticar. E venho ajeitando, apertando aqui. E estico para que esse nó entre aqui dentro das laçadas que a gente deu nesse tassel. Pronto. Estiquei, o nozinho ficou aqui dentro, tá? Que ele introduziu, a gente puxou, ficou aqui dentro. Aí, essa pontinha, eu vou pegar uma agulha de número menor pra ficar mais fácil da gente trabalhar aqui. Aqui, peguei outra agulha aqui, essa aqui é a 4,5, só pra eu poder puxar esse fiozinho aqui, pra ele fazer parte do restante. Ó, vem aqui do outro lado, introduzo a agulha na direção dele aqui. Puxo o fio pro outro lado. E por dentro das voltinhas aqui, você vai introduzir a agulha e puxar ele pra baixo. Tá? Agora, você vai cortar as pontas aqui, todas as pontas, e ajeitar esse tassel. Cortou? Aí você vai puxar aqui alcinha por alcinha só pra gente ajeitar essa parte de cima aqui, tá? Pra ficar bem mais bonito e bem mais acabado. Então, vou puxar aqui. Não vai ser muito, porque tá quase no formato. Só mesmo pra fazer o acabamento. Então, lá, ó, ajeitei essa parte de cima aqui, puxando em cada um. Agora, eu vou cortar certinho aqui essa parte de baixo pra gente deixar bem reto e todas as alcinhas aqui, né? Todas as tirinhas do mesmo tamanho. Vou ajeitar aqui, ó. Vou pegar aqui e venho acertando aos poucos.
acertou. Vou medir aqui para vocês o tamanho desse tassel. Ficou 18 centímetros, tá? O tassel. Então agora a gente vai finalizar aqui a nossa alça para a gente poder montar a nossa bolsa. A alça, lembrando que a gente tem 1 metro de corrente, tá? A gente só vai mesmo introduzir um pedaço de fio no meio da alcinha pra gente fazer aquele acabamento e deixar a bolsa mais bonita. A nossa corrente tem 1 metro. Eu vou pegar aqui mais ou menos 1,20 m, esticar bem esse fio também para ele não abrir. 1,20 m de fio, pegar a nossa corrente. Eu já coloquei aqui, ó, os mosquetão na corrente, mas é super fácil de colocar, tá? Vocês vão abrir aqui o elo da corrente com um alicate, tá? Colocar o mosquetão e fechar com o alicate. É super simples, não tem segredo, tá? Nem precisa de aula para isso, que é de tão fácil que é. Então, bora lá. Vou colocar aqui. Peguei uma agulha mais fina ainda, mas vocês podem também estar fazendo com a agulha de tapeceiro. Só pra gente mesmo introduzir aqui, ó, na nossa correntinha. Então, eu venho aqui na primeira, puxo o fio. É basicamente puxando o fio de vai e vem entre os elos da corrente, tá? Cuidado para quando você começar a fazer, não deixar a corrente torcida, ok? Para não dar errado lá o trabalho. E o fio também na mesma direção vai ficar bem mais bonito. Então é vai e vem, vai, puxa para trás o fio, introduz no elo da corrente, puxa, com agulha de tapeceira é bem mais prático, tá? Que não fica escorregando o fio. Mas se você não tiver a agulha de crochê, também já serve, como eu tô fazendo aqui, ó. Então, cada elo desse aqui, você vai colocando o fio de vai e vem, tá? Então, eu vou fazer aqui no meu todinho, nessa corrente até lá no finalzinho, depois eu venho pra fazer o acabamento. Olha aqui como é que fica o desenho, bonito, né? Então, vamos aqui finalizar. Então, eu coloquei, ó, por toda a nossa corrente. Tentem colocar do mesmo lado, tá? O fio, ó, pra ficar com esse acabamento em cima e o outro lado, a parte dobradinha, tá? Então, aqui, ó, vou finalizar, introduzir por dentro do mosquetão também, vou dobrar aqui. E na nossa primeira correntinha aqui do elo, onde passa o fio também, eu vou fazer a costura. Vou dar alguns pontinhos pra segurar esse fio aqui, tá? Não tenho o fio, a linha da mesma cor do tecido, então vou usar a linha invisível. Então, vem aqui, ó, de trás pra frente. E vou pegando de trás pra frente, tá? O fio, eu dei um nó na ponta aqui, tô introduzindo a agulha por dentro desse nó. Então, aqui, ó, de trás pra frente. E assim eu vou fazendo a costura só pra gente grudar essa parte aqui. Puxo a agulha pra minha frente e levo lá pra trás, dando um espaço pra poder fixar aqui a nossa costura, tá? Caso você não queira costurar, você também pode fazer com um pinguinho de cola, tá? Cola aqui, um pinguinho de cola no outro, aperta bem pra fixar. Depois você corta o excesso de pontinha que sobrou. Eu tô fazendo com a linha porque eu acho que fica mais seguro do que só com a cola. E como é alça, né? Acaba que sustenta o peso da bolsa inteira. Então, essa parte aqui eu prefiro fazer costurando.
Só uns pontinhos mesmo para dar acabamento e fixar aqui é o suficiente. Finalizando aqui. Finalizei aqui. Vou cortar aqui o excesso, sei que vocês quase não estão conseguindo enxergar, tá? Mas a costura é bem simples, é como se fosse a costura que eu ensino pra vocês à mão lá do forro do curso Patroas do Crochê. Ó, dou 2 nozinhos aqui. Corto o excesso de fio. Fio, linha também, corto o excesso de tudo. Prontinho. E fica assim, ó, tá? Na outra ponta aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Esse aqui eu ainda não cortei o excesso, vocês vão fazer a mesma coisa, tá bom? Introduzir aqui por dentro do mosquetão. Deixa eu cortar aqui. Puxar por dentro do mosquetão e costurar aqui com a primeira correntinha, tá? Fez os 2 lados, está pronto e depois na próxima aula a gente vai para montagem. Então vamos lá fazer a montagem da nossa bolsa. Eu tô aqui com as partes, tá? Das laterais pra gente poder montar. Mas antes, caso você queira colocar forro na sua bolsa, você precisa colocar antes de montar, tá? E no curso Patroas do Crochê, que é o curso completo, eu ensino como colocar forro nas bolsas. Então vamos lá colocar aqui, costurar as nossas laterais. Pegar um lado aqui primeiro. Aqui já tá posicionado pra gente poder fazer a costura. Então vem aqui, ó. Nessa primeira alcinha aqui, ó, do nosso ponto baixo, tá? Vou pegar a agulha, vou nele, vou pegar o fio. Vou aqui também, ó, mostrar pra vocês que eu vou trabalhar, eu vou iniciar aqui nessa corrente, ó, tá? Vou deixar 3 pontos aqui em cima sozinhos, tá? Pra gente poder finalizar nesse aqui também. Então, vou iniciar nessa daqui, ó, onde eu tô com a unha. Vou introduzir a agulha nele também e vou puxar aqui o fio pra cima. Esse fio eu já tô com o outro aqui encaixado também pra gente poder fazer a costura. Vou puxar aqui, ó, pra dentro dos 2. Puxei pra dentro dos 2 e eu vou seguir aqui com a costura em cada pontinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, a alcinha da estrutura, tá? Que é no meio da corrente, e a alcinha também da lateral, que é no meio da corrente de cada ponto. Puxei e venho fazendo ponto baixíssimo, tá? Próxima corrente, com próxima corrente da lateral, puxei, fazendo ponto baixíssimo. Lembra de vocês não apertarem tanto esse ponto baixíssimo para depois essa lateral não ficar entrando para dentro da bolsa. Então, deixa ele um pouco folgadinho, vão esticando ali. Lembrando que também não tão folgado, então vocês vão medindo aí de acordo que vocês estão visualizando, tá? Então, vem aqui próximo. Próximo, vai fazendo e vai fazendo essa costura. Pegando cada alcinha aqui, cada ponto da corrente, tanto da lateral quanto da estrutura. E fazendo essa costura. Quando chegar aqui na parte de baixo, vocês vão folgar um pouquinho mais, porque é a nossa curvatura. Então, vem aqui, dou uma esticadinha, próximo ponto, vem aqui no próximo ponto. Dou uma esticadinha. Próximo ponto, e assim eu vou fazendo em cada ponto desse aqui. Tô chegando quase aqui no final. Lembrando que ficam 3 pontos aqui em cima sozinho, então eu preciso fazer o último aqui, tá?
Pronto. Fiz o último, puxei o fio todo pra fora. Cortar aqui o excesso de fio. Cortar o excesso de fio. Puxei o fio todo pra fora, agora eu vou colocar ele lá pra dentro novamente. Aqui na direção da última corrente, eu vou introduzir por dentro dos pontos aqui para que eu possa puxar ele e deixar ele bem mais apertado. Por trás da corrente, ó. Do último ponto que a gente fez e puxei ele aqui pra dentro. Tá? Puxei aqui pra dentro, vou pegar uma agulha de número mais fina e vou introduzir aqui por dentro das estruturas até deixar ele lá embaixo para que eu possa finalizar com o nó e esconder, tá? Lembrando que caso você não for colocar forro na sua bolsa, esse acabamento dentro aqui também precisa estar bonito. Estiquei aqui para deixar mais apertado. Introduzo aqui por dentro dos pontos até deixar mais lá embaixo. Venho, pego uma alcinha aqui da parte de dentro para poder fazer o nó. Faço o nó aqui. Estico esse nó para apertar. Vou cortar o excesso de fio. E vou introduzir por dentro dos pontos novamente. Para esconder um pouquinho desse excesso. E vou fazer aquele processo lá. 2 pontinhos aqui com a agulha e a linha ou um pinguinho de cola para poder fixar esse fio. Estica para fazer o buraco aqui e aperta, tá? Apertou, cortei o excesso de fio. Vou empurrar essa pontinha lá pra dentro. E pronto, tá? Depois a gente vem aqui só arrumando a nossa lateral, dando uma esticada pra ela se encaixar. Pode esticar mesmo, tá? Pra ela ficar bem encaixada. Ok? O outro lado, vocês vão costurar na mesma direção, vocês vão vir aqui, ver onde foi que vocês finalizaram o ponto aqui em cima, ó. A gente finalizou em cima dele, o ponto tá aqui, vocês vão contar, vou até marcar aqui, ó. Contar aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos na lateral. Vamos contar aqui para ver se vai dar certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Também aqui na lateral, tá? Certinho? Então, vamos fazer a costura. Iniciando da mesma forma que eu mostrei para vocês. Aqui, como a gente introduziu a agulha por dentro da corrente, das duas correntes, não pegamos só na alcinha, então aqui a gente vai iniciar também por dentro das duas correntes para ficar igual aqui. Então, vou tirar aqui, ó, pegar as duas para poder iniciar. Vou pegar aqui a pontinha da minha corrente, lembrando que as 3 de cima sozinha, para você identificar onde que tem que começar, e vou puxar, tá? Puxei para essa primeira, a partir da segunda eu já pego só um lado da alcinha aqui, ó. Para poder continuar. E assim eu vou fazendo a costura. Lembrando que na curvatura, vocês deixam um pouquinho esticado para não ficar tão apertado.
Vou olhar aqui os meus 3 pontos sozinho, então nesse último ainda precisa finalizar. Pronto. Vou cortar o excesso de fio. Puxei o fio todo pra fora. Vem aqui. Aqui eu não vou puxar o fio pra dentro da outra corrente, porque eu quero esse acabamento aqui bonito, igual como tá desse lado, tá? Então eu vou puxar ele aqui pra parte de dentro, eu só vou pegar aqui pra vocês visualizarem. Na mesma direção da corrente, ó. Mesma direção da corrente, eu vou introduzir por dentro da corrente mesmo, tá? Não vou pegar ela por fora pra finalizar essa parte aqui, porque eu quero esse acabamento aqui na frente mais bonito. Puxei aqui pra dentro. Estiquei para dar uma apertada no ponto. E aqui dentro eu vou fazer aquele mesmo processo. Como eu vou introduzir minha mão aqui, não vai dar para vocês acompanharem, porque já tá fechada a bolsa. Mas é o mesmo processo que eu ensinei para vocês desse lado. Vocês vão puxar o fio aqui por dentro de alguns pontos. Um pouquinho mais lá embaixo vocês vão dar o nó, puxar por dentro de alguns pontos e dar um pinguinho com a cola ou fazer os 2 pontinhos com a linha e o fio, tá? Com a agulha e a linha. Eu vou fazer aqui o processo e já volto para mostrar para vocês. Então, eu coloquei aqui os 2 lados, as 2 laterais aqui costuradas, tá? Aí, vocês podem também moldar a peça de vocês, tá? Vocês podem esticar na hora que for fechar aqui, ó. Podem esticar de um lado, esticar do outro. Vocês também podem esticar a tampa para que ela fique um pouco maior. Vou esticar a minha aqui. Um lado, vou esticar do outro, tá? Podem esticar aqui na lateral também. Então, todo final eu faço esse processo aqui pra gente deixar a bolsa bem harmônica, ó. Porque na hora que a gente for fechar, ela fique bem certinha, tá? Ok? Aí agora aqui a gente vai colocar o nosso fecho pra finalizar. O fecho que eu vou utilizar é esse aqui, a gente vai precisar adaptar essa parte aqui de baixo, ó, porque ela não encaixa certinho, essas perninhas dele não atravessam o outro lado para que a gente possa colocar aquela chapinha. Então, a gente vai adaptar também, pegar um pedaço de fio, vou colocar aqui o fio no meio, vou fechar essas 2 partes aqui, ó, para segurar esse fio. Vocês podem apertar também com um alicate, ok? E aí a gente coloca. Depois de preso, vocês também podem estar colocando um pinguinho de cola aqui onde vocês forem fixar o fecho de vocês para poder segurar mais, tá? Então eu vou vir aqui primeiro, colocar essa parte de cima para que a gente possa saber onde a gente vai introduzir a outra parte de baixo. Então, vamos lá, vou colocar o meu fecho. O fecho vocês podem estar colocando nessa primeira correntinha aqui ou nessa daqui que passa aqui atrás, tá? Mas lembrando que tem que ser bem no meio. Eu vou colocar a minha nessa aqui de trás, tá? Mas vocês podem decidir se colocam na da frente ou na de trás. Eu vou esticar ela aqui um pouco, lembrando que tem que ser bem no meio. O fecho eu vou introduzir a alcinha lá pra dentro para passar aqui um pouco do parafuso e eu conseguir parafusar ele e fixar aqui. Então, eu passei a alcinha para o parafuso, passando do parafuso, vou enroscar o parafuso aqui, tá? Dá pra vocês verem, então vocês façam isso em todos os modelos que precisam de parafuso. Outra coisa, vocês podem também dar um pinguinho de cola aqui no parafuso, porque acontece de alguns parafusos com o tempo ir desenroscando sozinho, e pode ser que com o tempo esse fecho pode sair, então colocando um pinguinho de cola aqui, isso não vai acontecer. Vou medir aqui mais ou menos aonde eu vou colocar, tá? Então precisa ser nessa direção aqui. Eu vou posicionar bem no meio. Aqui. Lembrando que vocês também podem passar um pinguinho de cola aqui onde vocês forem colocar o fecho de vocês, tá? Passou um pinguinho de cola, vem aqui
Posicionou bem no meio, introduzo a agulha de dentro para fora e puxo as alcinhas lá para dentro, tá? Pra gente poder amarrar. Fiz um lado. Vou para o outro lado. Ficou bem no meio. Posicionei. O pinguinho de cola serve para ela não ficar se movendo, ó. Tá preso, mas para ela não ficar se movendo assim pro lado, tá? Então, é interessante colocar a cola para ela fixar. Ficou bem no meio, vem aqui dentro, eu vou dar 2 nós no fio aqui. Dei 2 nós, vou puxar esse fio para dentro de alguns pontos e vou passar um pinguinho de cola também, como eu ensinei para vocês lá no arremate dos fios das pontinhas, tá? Ou então com a agulha e a linha. Com a cola é melhor, porque a agulha e a linha tá aqui dentro, fica um pouco difícil para vocês costurarem lá embaixo. Então, com a cola é melhor. Então, vou fazer aqui, ó, já dei 2 nós, vou puxar o fio para dentro de alguns pontos aqui para esconder ele e vou dar um pinguinho de cola, tá? Como a minha mão vai ficar aqui dentro, não vai dar para vocês verem, mas é esse processo que eu vou fazer. Então, eu coloquei o fecho aqui, meninas, tá? Aí, depois de finalizar, vocês vão moldar a peça de vocês, tá? Puxa de um lado, puxa do outro, pra deixar ela mais uniforme. Vê aqui atrás, tá tudo certinho. Ok? Então, aperta de um lado, aperta do outro, pra deixar ela bem bonita mesmo, tá? Posiciona tudo. Não esqueça de colocar um pinguinho de cola aqui para fixar o fecho, para ele não ficar sambando de um lado pro outro, ok? E aí a gente finaliza com o restante. Fecho nossa alça. Prontinho. A bolsa tá pronta. E esse é o resultado final da nossa peça, espero que vocês tenham gostado. E uma sugestão de valor para vocês, vocês podem estar vendendo ali em torno de 180 a 200 reais. É lógico que vocês precisam fazer a precificação da peça de vocês, mas tá aí uma sugestão de valor para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, então façam com calma, que eu tenho certeza que vai dar certo. E se você gostou dessa aula, já me siga no Instagram, monte_bags. E também se inscreva no meu canal e acompanhe um pouco mais do meu trabalho. Um beijo e até a próxima oportunidade.